Gente, vamos falar muito de política nessa edição. Preste atenção, agora tem pesquisa eleitoral aqui no DF Record. Você confere agora os números da segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Real Time Big Data, encomendada pela Record TV. A pesquisa quantitativa foi feita por telefone com 1.500 entrevistados do Distrito Federal entre os dias 6 e 7 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Vamos então aos resultados. O primeiro cenário é a pesquisa espontânea, onde o pesquisador pergunta ao entrevistado: se as eleições fossem hoje para o governo do Distrito Federal, em quem você votaria? Ibanez Rocha aparece na primeira colocação com 14% das intenções de voto. O senador Regufe aparece em segundo lugar com 5%. José Roberto Arruda aparece na pesquisa em terceiro com 3%. A senadora Leila Barros é a quarta colocada com 2%. Leandro Graz tem 1%. Outros candidatos somados têm 4%. Brancos ou nulos somam 20%. Não souberam ou não quiseram responder 51% dos entrevistados. Pois é, esse é o cenário da pesquisa espontânea. Comigo aqui no estúdio, inclusive Bruno Soller, que é cientista político, analisando tudo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mortala. Mas já vamos para o segundo cenário, que é o primeiro cenário estimulado. A gente vai para os números com a intenção de votos, com a pergunta estimulada. Ou seja, nessas condições, os pesquisadores perguntam se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria. Continuamos na disputa para o governo. No cenário 1, Ibanez Rocha, do MDB, aparece na primeira posição com 28% das intenções de voto. O ex-governador José Roberto Arruda tem 17%. Regufe aparece logo atrás com 16%. Leila Barros, do PDT, tem 5%. Leandro Graz, do PV, tem 4%. Queca Bagno, do PSOL, tem 1%. Rafael Parente, do PSB, aparece também com 1%. Lucas Salles não chegou a 1%. Brancos ou nulos somam 13%. Não souberam ou não quiseram responder 15%. Vamos conferir então o segundo cenário de pesquisa para o GDF com a entrada de Paula Belmonte no lugar de Regufe. Com a saída de Regufe, Ibanez sobe para 31% das intenções. Arruda também sobe, ficando com 20%. Leila Barros também melhora o desempenho, chegando a 6%. Leandro Graz chega aos 4%. Rafael Parente fica com 2%, mesmo percentual da deputada Paula Belmonte. Queca Bagno segue com 1%. Lucas Salles não pontua. Brancos e nulos são 17%, mesmo índice de quem não sabe ou não quis responder. Bom, agora vamos conferir o terceiro cenário sem Leandro Graz, do PV, e com Rosilene Correia, do PT. Nessa simulação, Regufe também não concorre ao GDF. Ibanez Rocha tem 31% das intenções de voto. Arruda é o segundo com 21%. Leila Barros tem 7%. Paula Belmonte e Rosilene Correia têm 2% cada uma. Rafael Parente e Queca Bagno ficam com 1%. Lucas Salles segue com 0%. Brancos e nulos são 18%. Não souberam ou não quiseram responder 17%. Ainda na pesquisa estimulada, agora ela leva em consideração a entrada do senador Isalci Lucas, do PSDB, na disputa pelo governo. Ibanez Rocha mantém 31% das intenções de votos. José Roberto Arruda tem 19%. Leila Barros, do PDT, fica na terceira colocação com 6%. Leandro Graz, do PV, tem 4%. Isalci Lucas está logo em seguida com 3%. Rafael Parente tem 2%. Queca Bagno segue com 1% das intenções. Lucas Salles não chega a 1%. Brancos e nulos somam 17%, mesmo índice de quem não quis ou não soube responder. E a gente confere agora o último cenário da pesquisa para o GDF. Nele, o ex-governador José Roberto Arruda não está entre os candidatos. A gente confere os números agora. Sem Arruda, Ibanez sobe para 37%. Leila Barros tem 9%. Leandro Graz sobe para 6%. Paula Belmonte chega aos 4%. Rafael Parente fica com 2%. Queca Bagno segue com 1%. Lucas Salles tem 0%.
Brancos ou nulos são 22%. Não souberam ou não quiseram responder, 19%. Bom, então agora vamos para a primeira parte de análise aqui. Bruno Soller, mais uma vez, muito obrigado. Diante disso que a gente está vendo, tanto na estimulada quanto na espontânea, Ibanez mantém uma certa regularidade, já desde a outra pesquisa que a gente tinha realizado, né? Mantém uma regularidade, o governador Ibanez em todos os cenários acaba aparecendo na primeira posição, né? Liderando a pesquisa. O que chama atenção aqui, primeiro, a entrada do ex-governador Arruda no cenário bagunça bastante. Ah, exatamente. Né? A entrada dele, ele vai lá para 1/5, basicamente, do eleitorado, acaba optando pelo ex-governador José Roberto Arruda. Esse aqui é um dos cenários, né? Cenário 1, né? Esse é o cenário 1. Você vê que esse cenário bastante congestionado, esse cenário que tem Ibanez, Arruda, Regufe, Leila, vários candidatos, é o pior cenário para o governador Ibanez, né? Sim. O governador Ibanez precisa, na verdade, tirar candidatos. Quanto Sim. mais candidatos tiverem, mais preocupante é a situação do governador. Então, a gente tem que analisar um pouco isso. E tem uma coisa que chama muito a atenção, Portanova, é o fato de que você tem quase 1/3 do eleitorado, mesmo que estimulado, em quase todos os cenários, tá? Não optando por nenhum dos candidatos. Exato. Isso talvez se deva a não ter ainda um candidato que dialogue com a esquerda, que é bem posicionado na Sim. cabeça do eleitor, né? Os nomes são desconhecidos. Sim. Então, talvez quando o nome se linkar com o ex-presidente Lula, na campanha nacional e etc., talvez aí possa ter o crescimento de uma candidatura de esquerda também aqui na disputa para o GDF. Um destaque importante dessa configuração é que José Roberto Arruda entra na disputa porque está tentando judicialmente, ainda não conseguiu, eliminar aquele fator inelegibilidade. Ele foi condenado, né, ficou inelegível, está inelegível e está discutindo essa questão do prazo do retorno, possível retorno dele à eleição, porque tem uma questão aí de prescrição da pena que foi aplicada. Então, é um cenário possível, mas nesse momento ele não é aplicável, porque Arruda não está elegível nesse momento. Agora, realmente, bagunça aqui essa disputa. Muito. E até projetando um segundo turno, a gente já vai falar de segundo turno, projetando um segundo turno, uma aliança ou outras alianças podem também complicar esse meio campo aí. Ah, perfeito, não tenha dúvida. A candidatura do José Roberto Arruda muda o jogo, o cenário político aqui do GDF, não tenha dúvida. É uma entrada com alguém que tem perto dos 20% aí de intenção de voto, dependendo até do quadro, até chegando nesses 20%. Portanto, é bastante... A presença dele faz com que todo o cenário seja revisto. Exatamente. Bom, o Bruno destacou um negócio muito importante, que é a questão do número de pessoas que não querem votar em ninguém, pelo menos nesse momento. Qual é a tendência, pelo menos o que se espera? Que daqui para as próximas pesquisas, esse número comece a diminuir por uma definição. Mas eu quero falar de Leila Barros, porque Leila Barros, na maior parte dos cenários, aqui chegou a 9%, mas ela votou muito bem para o Senado, ela foi muito bem votada para o Senado, mas não repete o mesmo desempenho agora, pelo menos eleitoralmente, nessa pré-campanha, né? Sim, tem uma certa dificuldade de posicionamento, né? A Leila mudou muito de partido também nos últimos tempos, né? Teve em 3 partidos, me parece, que nos últimos tempos. Ela agora está no PDT, que tem uma candidatura nacional, tenta ser um nome viável à esquerda, mas vai ter um enfrentamento aí do Leandro Graz, que deve ser o candidato oficial do lulismo, né? Aqui também no GDF. Então, a situação da senadora Leila não é das melhores, é uma situação complicada. Ela pode crescer, pode tentar pegar esse voto desse quase 1/3 do eleitorado que não está escolhendo ninguém, pode ir para isso, mas vai ter essa dificuldade de estar mal posicionada no jogo nacional. Sim, né? Exatamente. Isso é uma dificuldade para ela. Até porque Leandro Graz, com o palanque do PT, pode aí crescer, tende a isso. Bom, vamos para uma outra hipótese agora. Agora vamos falar de segundo turno para governador. Foram simulados 2 cenários diferentes, a gente confere agora. No primeiro cenário, Ibanez Rocha vai para o segundo turno com o ex-governador Arruda. Ibanez chega aos 40%, Arruda sobe para 31%. Brancos ou nulos são 18%. Não souberam ou não quiseram responder, 11%. Agora a pesquisa simula o segundo turno entre Ibanez e Regufe. Ibanez fica com 37% das intenções de voto. Regufe fica com 27%. Brancos ou nulos são 19%. Não souberam ou não quiseram responder, 17%. Agora, esses cenários de segundo turno são explosivos.
São explosivos. Porque você tem, aí vem toda a rejeição que se pode ter também ao governo ibanês. Então, quem está buscando uma alternativa ao governo ibanês acaba tendo, nesses candidatos de segundo turno, que são nomes conhecidos, Sim, como o Zé Roberto Arruda e o Regufe, a chance de tentar derrotar o governo. Então, acaba vindo um eleitorado para isso. Se a gente parar para pensar, aqui nós temos uma diferença que pode ser de 37 a 34, dependendo da margem de erro. Muito próximo. Ou seja, muito próximo. Um cenário bastante perigoso para o governador. A candidatura do Arruda embaralha muito o jogo. Exatamente, muda completamente o cenário. A pesquisa também avaliou a rejeição, já que a gente está falando disso, né? A rejeição dos eleitores em relação aos possíveis candidatos ao governo. José Roberto Arruda, do PL, tem 59% de rejeição. Ibanez Rocha, do MDB, ficou com 48%. Leila Barros, do PDT, teve 30% de rejeição. Isalci Lucas, do PSDB, teve rejeição de 29%. Regufe, do União Brasil, 27% de rejeição. Rosilene Correia, do PT, e Paula Belmonte, do Cidadania, ficaram com 23% cada. Queca Bagno teve 22%. Leandro Graz, do PV, Lucas Salles, do DC e Rafael Parente ficaram com 21% de rejeição. A pesquisa também avaliou a aprovação da gestão de Ibanez Rocha. Dos eleitores ouvidos, 44% aprovam o atual governo e 42% desaprovam. 14% não souberam ou não quiseram responder. Bom, se a gente fala que a entrada do ex-governador Arruda complica esse meio-campo na disputa para o governo, a gente não pode considerar esse dado da rejeição, que é altíssimo e também é algo com o qual ele tem que lidar. Exatamente. E daí, nesse jogo das rejeições, quem se dá melhor dentre os candidatos mais bem posicionados é o senador Regufe. Sim. O senador Regufe tem uma rejeição baixa eu não sei se isso é possível politicamente, mas pensando eleitoralmente, uma possível aliança Arruda-Regufe pode ser arrebatadora. Né? Essa é uma coisa que a gente tem que ter essa atenção. Né? O Regufe, com 27% só de rejeição, é um candidato fortíssimo no segundo turno. O Arruda tem essa dificuldade. É o melhor candidato para o Ibanez enfrentar num segundo turno. Exato. Em função da rejeição. O segundo turno é um jogo de rejeições, é um voto negativo. Sim. Às vezes eu não voto no que eu mais gosto, eu voto justamente para aquele que eu não quero. Né? Eu voto para tirar aquele candidato. Então, nesse cenário, é bom o enfrentamento com o Arruda. Agora, o Regufe é muito importante, é muito perigoso para o Ibanez. O Regufe tem uma combinação interessante de uma excelente votação, digamos, na intenção de votos, e uma baixa rejeição proporcional com os outros candidatos, né? Uhum. Agora, a aprovação do governo ibanês. Claro que tem pandemia, tem uma série de coisas, mas como é que você avalia? Olha, a gente já tem levantado algumas outras informações, você vê que tem alguns... Aonde que reside o maior problema da aprovação do governador ibanês? A gente percebe que é sempre na área da saúde, né? Sempre é o ponto mais difícil para o governador. E o que a aprovação é justamente as obras, né? A quantidade de obras que você tem visto acontecendo aqui no DF. Perfeito. Portanto, é uma aprovação, assim, pau a pau, né? 44 a 42, está super apertado. Isso que é o perigoso para um cenário de segundo turno. Por isso que o governador precisa fazer um trabalho de tentar compor com mais candidatos e deixar o cenário mais limpo para ele. Quanto mais candidaturas, é mais perigosa o cenário do Ibanez. Perfeito. A gente vai continuar conversando, mas agora eu queria dizer para você que a pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 7 de junho, com 1.500 entrevistas realizadas por telefone pelo Instituto Real Time Big Data. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral. Queria fazer esse destaque mais uma vez aqui.